Neste dia 24 de outubro de 2022, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 56ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa e da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, projeto de lei PL 58/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir no município de Içara o direito do contribuinte de ter acesso a meios de formas de pagamento digital, tais como PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Projeto de lei PL 59/2022, que denomina ruas do loteamento Moradas da Vila, no bairro Vila Nova, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski. Projeto de lei PL 60/2022, que declara de utilidade pública o Içara Futebol Clube, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário. Ofício número 13/2022, de autoria do presidente da mesa diretora, solicitando a retirada do projeto de lei PL 26/2022. Ofício de gabinete 44/2022, de autoria dos vereadores André Mazzucchello Jukoski, Adilson Bertan, Davi Inácio Nazário, Itamar Oloide da Silva, Rodrigo da Silva Gonçalves, Gelson Possamay, Max Luiz e Silvia Mendes, requerendo a sessão do horário político do dia 21 de novembro para a Fundai, Fundação Municipal de Meio Ambiente de Sara. Requerimento número 302/2022, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, requerendo o envio de expediente com votos de pesar aos familiares da senhora Dirce Maria Perovano Fausto. Requerimento número 307/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requerendo o envio de expediente com votos de pesar aos familiares do senhor Edson Eusébio. Da Prefeitura Municipal de Sara, projeto de lei PS 69/2022, que dispõe sobre a concessão de funções gratificadas aos servidores públicos municipais de Sara. Projeto de lei PS 70/2022, que autoriza abrir crédito suplementar. Ofício GP 547/2022, em resposta ao pedido de informação 67/2022. Moção número 186/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, requerendo o envio de expediente com votos de congratulação, parabenizando o CPC da comunidade do Nossa Senhora de Fátima pela paeja realizada no último sábado em comemoração aos 35 anos da comunidade. Passamos ao horário político. Vereadora Carla Vieira de Souza. Vereador Edson Freitas da Silva. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimento também meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento os servidores da casa, cumprimento também as pessoas que nos ouvem de forma virtual e as pessoas que nos ouvem aqui de forma presencial. Senhor presidente, teve um tema que foi falado nas redes sociais pelo ex-presidente aqui dessa Câmara, né, o Alex Michel, ex-candidato a prefeito, que fez quase 10 mil votos aqui na cidade, então ele tem uma representatividade e deve ser respeitado, que é o tema do transporte coletivo da nossa cidade. O ano passado foi bastante discutido essas situações do transporte público coletivo, que está numa situação muito ruim, muito precária. Esse ano foi chamada uma reunião, inclusive, com a empresa, com a associação dos aposentados e a UASSE. E o que eles falaram que todos esses problemas, se fosse intermunicipal era da Aresp a responsabilidade, e quando era municipal era da prefeitura. Só que o contrato de transporte público coletivo está vencendo agora no final desse mês. E aí, eu gostaria de saber, através dos vereadores da base, o que está sendo feito em relação ao transporte público municipal coletivo aqui da nossa cidade. Porque se venceu o contrato, vão prorrogar o contrato,
vão chamar uma licitação. Nós gostaríamos de saber o que está sendo discutido. Eu tinha protocolado o requerimento 306, só que em função do horário acabou ficando para a semana que vem, e uma indicação 900, o requerimento para o presidente da Câmara e a indicação para a Prefeitura Municipal, para que um dos dois, ou os dois, né, ao Poder Executivo, chamasse uma audiência pública para discutir essa situação do transporte coletivo da nossa cidade. É um tema bem preocupante, vai ter linhas que vão precisar ser subsidiadas, e nada mais justo do que a comunidade participando da discussão desse assunto. Não dá para chegar com o projeto pronto aqui, sem conversar com as pessoas. Então, eu gostaria de sugerir à administração pública que fizesse audiência pública sobre esse tema. Gostaria de cumprimentar também o procurador do município, meu amigo Emanuel Moreira, que se faz presente. Um outro tema que eu gostaria de falar, e até me lembrei em função de ver o nobre procurador, é trazer de novo à discussão a situação do condomínio empresarial Luiz Henrique da Silveira. No dia 22/8/2022, foi a última fala aqui a respeito desse assunto. Eu falei que não ia falar mais, mas já fazem aí 2 meses, a gente sabe que a empresa encaminhou documentos. Eu não sei como que está essa situação, gostaria que, se o líder do governo tivesse informações claras, porque o Ministério Público, naquela reunião, disse que dava para a gente fazer um acordo e resolver essa situação e destravar ali. Além dessa área que é a pública, tem ali também 15 hectares que é da Prefeitura. 15 hectares que é da Prefeitura, que inclusive, me parece, já tinha até algumas empresas que estavam direcionadas esses hectares, esses terrenos. Questão de ordem, senhor presidente. Eu cedo meu espaço ao vereador Edson. E eu gostaria de saber como é que está essa situação, qual é a proposta, o que vai ser feito pela nossa cidade nesse setor de condomínios industriais. Já fazem, no início falava que é porque era início de governo, agora já fazem 2 anos, e nós temos o condomínio empresarial lá que poderia ser destravado e não foi. Então, eu gostaria de saber qual é a posição da administração a respeito desse assunto. Porque, como nós falamos muito aqui, como nós cobramos muito aqui, as pessoas também nos cobram, né? E trazer empresas para a nossa cidade é aquilo que eu falo sempre, é trazer empresas, é gerar renda, é gerar recurso, é criar emprego, e a administração pública poderia ter dado prioridade nesse tema, e a nossa cidade poderia estar numa situação bem melhor, bem mais confortável. Gostaria também de falar, já que recebi o tempo do meu colega Geraldo Baldissera, a quem eu agradeço, a respeito do requerimento, do requerimento 308, de autoria do vereador Davi, Max, Itamar, André e Gelson, que requereu a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei PS 69 de 2022. Gostaria de dizer o que eu já falei nas comissões, que esse projeto pode e deve ser melhor conversado. Ele já vem em decorrência de uma ação civil pública, eu acho que não ficou bem objetivo ali, depois eu vou falar no momento do projeto, e que nós deveríamos retirá-lo de pauta nesse momento. Eu já vou antecipar que vou votar contrário a esse requerimento, né, porque não veio impacto, não passou nas comissões, e eu penso que nós temos que conversar melhor. E, por fim, no próximo domingo, dia 30, nós vamos decidir aí o futuro da nossa nação, vai ter a eleição. Nós não podemos falar sobre candidaturas aqui, porque é até crime eleitoral, mas gostaria de dizer para quem nos ouve que está muito polarizado, está muito agressivo, e para que cada um vote consciente no candidato que escolher, respeitando a opinião contrária, porque tem gente perdendo amigos, brigando com a família em função da eleição. O presidente vai ser eleito, e a família e os amigos vão ser, às vezes não é o candidato que a gente quer,
Então, manter esse respeito com as opiniões contrárias. A democracia é isso, é ter a liberdade de expressão, é poder falar o que pensa e respeitar também a opinião do outro. Era isso. Muito obrigado. Vereador Pedro Mazzuchetti. Vereador Adilson Bertan. Questão de ordem, senhor presidente. Vou ceder meu espaço ao nobre vereador Gelson Possamay. Sim. Vereador Davi Inácio Nazário. Vereador Gelson Possamay. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Silvia, vereadora Carla. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Cumprimentando o procurador do município, Manuel Moreira, cumprimento os demais. Senhor presidente, eu gostaria de, primeiramente, dar um posicionamento que foi solicitado aqui pelo vereador Edson, quanto ao transporte público. Eu acompanhei, eu vi a matéria, o vídeo do ex-candidato, tá? Ex-presidente desta casa, mas ele falou como um ex-candidato. Me chamou a atenção, foi porque na segunda-feira eu dei a explicação de como seria feito aqui nessa tribuna, de que estaria sendo feito e que estava sendo feito um estudo técnico e que a empresa teria uma data X para entregar, que teria sido na quarta-feira seguinte à sessão, e na sexta-feira, na quinta ou na sexta, saiu esse vídeo. E a minha explicação foi bem clara, que uma empresa estava fazendo um estudo técnico, né, a viabilidade, de acordo com o projeto de mobilidade urbana, e tão logo fosse apresentado, seria feita uma audiência pública para mostrar à comunidade. Aí, com a experiência que ele tem, ele usou disso para, né, fomentar, para alinhar mais. Então, esse estudo foi feito, está sendo analisado e logo, tão breve, será apresentado à comunidade através de audiência pública. Não sei se mais ou menos eu te respondo a pergunta, né? Mas mais ou menos é por isso. Pode. 15 segundos. Obrigado pela parte. Mas então vai ter a audiência pública para o projeto. E o prazo que está vencendo agora, como é que fica? Dia 30 de 10, o prazo de transporte. Aí, a administração está estudando de fazer um contrato provisório para mais 6 meses até regularizar. Mais ou menos o que está sendo encaminhado é isso. Outra coisa, senhor presidente, mudando de assunto agora. Me chama a atenção que, além deste assunto, ficou por 12 anos o viaduto Ângelo Giassi, uma vergonha. E 2 dias antes de ser colocado a obra de arte finalizado, que todos aqui fizeram indicação, eu inclusive fiz uma indicação, se eu não me engano o vereador Davi também, se não me engano fez, vereador Rodrigo Gonçalves fez, Silvia Mendes fez, André Jukoski fez indicações, foram feitas indicações para que fosse feito o acabamento, uma revitalização que se trouxesse mais segurança para aquele viaduto. No dia em que seria colocado as obras de arte ali, a ferragem, tem vereador fazendo vídeo e postando como se fosse o pai da criança. Eu estou percebendo que em 10 dias foram 4 casos assim. Para pousar na foto e sair bonitinho na foto. Querem citar outro exemplo? Cabeceira de pontes. Nós temos 8 pontes com problema no município. Agora todo mundo fiscaliza a ponte feita. Mas as que estão caindo ninguém foi. E tem mais ponte por aí caindo.
Ficaram 10, 12 anos por aí, e eu não vi ninguém fazendo matéria, postando na internet, nas redes sociais, dizendo, ó, prefeito, estamos há 8, 10, 12 anos no poder e não estamos fazendo um paliativo nas pontes. Vai cair. Não vi ninguém. Mas e lá em cima da ponte pronta, tem bastante. Ninguém foi no posto de saúde ver que é colocado piso em cima de piso, com tenaz, eu acho, porque está caindo tudo de novo. Então, assim, pediram para mim ter mais cautela, mais calma, mas cada dia que passa, eu fico mais enfurecido. Questão do vídeo, todos acompanharam, todos sabem e todos lembram o que eu falei aqui. Questão do viaduto, a mesma coisa. A questão da ponte, a mesma coisa. Será que os vereadores não foram ver quando estava sendo reformado o Paulo Rizieri, que colocaram tauba de caixaria ao invés de bardela? Não foi o vendaval de cesta que destruiu o colégio, não. Qualquer ventinho iria destruir. Eu fui lá ver, eu fiquei envergonhado. Eu falo para todo mundo, eu sou da roça, eu entendo, não sou nota 10 em poucas coisas, mas ali os 7,5, 8, eu aprendi, a vida me ensinou a aprender um pouco de cada coisa. Vereador Bertan, de madeira o senhor entende. Se o senhor vai lá, o senhor vai ficar estarrecido. É uma vergonha. O Brasilite está assim, sabe por quê? De tão longe que é uma longarina da outra. Claro, o passar do tempo. E aonde estava a fiscalização? Então, assim, gostaria de pedir um pouco de prudência, um pouco de cautela, que não se fale somente por falar, porque eu sou da sigla partidária contrária da administração, porque quanto mais mexe é igual um buraco, quanto mais cava, mais se afunda. Então, senhor presidente, para mim não me alterar e minha pressão não subir, era isso. Muito obrigado. Vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, as pessoas que acompanham a gente através das redes sociais, e aqui também hoje presente na sessão, quero cumprimentar o nosso procurador-geral do município, doutor Emanuel Moreira, meu amigo da minha comunidade, Dionei Novak, que também trabalha na empresa Luminissara, e também o Bira, da Associação de Moradores lá do bairro Presidente Vargas, que tivemos no sábado lá, né, Bira? Junto com o vereador Adilson Bertan, parabenizar o vereador Adilson pelo escolha do nome da praça do seu Pedro, uma homenagem ao seu Pedro, grande morador ali do Presidente Vargas, que foi a praça ali do Planalto, né, que foi inaugurado no sábado, que teve recurso ali do deputado Vampiro, a gente teve presente lá, ficou uma bela praça para a comunidade poder usar. Senhor presidente, quero falar aqui da rua Esmeraldina de Souza Batista, ali no bairro Raixasque. Acredito que vários vereadores também nesta casa já tinham feito a solicitação. É a rua da Igreja Quadrangular, que sobe ali o bairro Raixasque, uma rua antiga, uma rua importante daquela comunidade, que também dá acesso à Igreja Católica, à creche também, e hoje aquela rua recebeu a sua camada asfáltica, né, a sua pavimentação asfáltica. Está sendo preparada, durante a semana aí, com certeza, será concluídos os trabalhos. E pude lá ver hoje que os maquinários que estão sendo usados lá, já são os maquinários, né, que serão usados na nova usina de asfalto. E está ficando um bom trabalho. O asfalto ainda não é produzido para o nosso município, em breve aí saindo as certidões aí legais do meio ambiente, com certeza Içara vai estar produzindo o seu asfalto, deixando as obras mais baratas e com mais qualidade. Mas estive ali hoje presenciando toda a equipe que estava ali da Prefeitura de Içara e os maquinários novos também já fazendo a diferença naquela rua que é muito importante para o bairro Raixasque. Quero aqui falar também sobre o condomínio industrial, que já foi debate nesta casa várias vezes, e volto a falar, inclusive o procurador-geral do município também cuidou particularmente desse assunto. Mais uma vez, a empresa realmente não conseguiu entregar, vereador Edson, o que foi pedido, que foram as planilhas de custo.
ela não entregou as planilhas, né, entregou pela metade, e aí não conseguimos, o município não conseguiu viabilizar o acordo novamente. E também o nosso município trocou o procurador, trocou o promotor. Né, o promotor também está a par dessa situação, até porque existe uma ação civil pública nesse loteamento, e aí estão em tratativas com o promotor para ver de que forma que o município vai fazer para poder resolver esse problema, já que a empresa, mais uma vez, não está cumprindo com aquilo que foi acordado. Participamos da reunião, inclusive o procurador-geral do município estava presente, no qual a empresa, né, assumiu esse compromisso conosco, com a cidade, de trazer essas planilhas, né, para poder explicar de que forma, né, vai poder fazer as obras que não fizeram ainda lá no loteamento. Como eu já disse aqui, não dá para a cidade entregar os terrenos lá para a empresa poder ter lucro e deixar tudo aquilo lá para a Prefeitura de Sara ter que fazer. Que é aquela creche que está no contrato, que é uma área de lazer para a comunidade, ver aquele calçamento que está lá. Existem também vários terrenos lá, vereador Edson, que não foi feito a terraplanagem. Só não foi feito nos terrenos que é da Prefeitura. Então fica até difícil entender, né? A empresa foi lá, fez o trabalho nos terrenos dela, mas não fez da Prefeitura. Importante lembrar também que aquele é condomínio industrial, os terrenos, uma parte é para a empresa vender, não vai ser doação. Os que são da Prefeitura, sim, a Prefeitura vai doar. Mas primeiro a empresa tem que cumprir com a sua parte e até agora não está fazendo. Quero também falar aqui, presidente, do túnel ali, né, que o vereador Gelson falou, foi indicação, também fiz, acompanhei ali na internet, o presidente Itamar também fez, acho que o vereador Laudo também fez, e realmente, né, aquela obra ali foi feita na administração do seu Heitor, ex-prefeito, e depois foi feito só gambiarra naquele túnel ali. Né, e agora a administração municipal fez um investimento aí de quase 200 mil, ficou muito bom, chovia, quando dava fortes chuvas, alagava tudo ali embaixo, as pessoas tinham dificuldade em cruzar ali, era muito ruim. E também que não tinha alambrado nenhum, ali não tinha segurança, né? Foi feito várias gambiarras ali e não conseguiram resolver. Parabenizar a prefeita da Alvânia por estar tendo atendido os pedidos aqui da casa e ter feito ali, né, essa indicação tão importante. Hoje é uma principal ligação entre o centro e o bairro Jardim Elizabeth. Sempre passo por ali e realmente é uma obra de muita qualidade, mas precisava de uma revitalização. E a prefeita da Alvânia atendeu o pedido dos vereadores dessa casa e fez. Era isso, muito obrigado. Presidente Itamar Oloide da Silva. Vereadores, vereadora Silva, vereadora Carla, meu amigo Emanuel Moreira, procurador do município, o Dini, o nosso amigo Bira, né, assessores, pessoal que nos acompanha pela internet. Gente, vereador Edson, aqui sobre a situação ali do Executivo, nesse momento não tem nada na casa sobre ali do projeto, né, do lado da Issarense, como você citou, não tem nada na casa ainda. Então, você deve fazer o requerimento ao Executivo. Né? Aqui a gente não temos nada na casa, não tem documentação que... Entendeu? Não, deixa eu falar. Então, sobre o requerimento 308, sempre existiu, né, nas outras administrações. Agora ficou a cargo do município criar lei, né, porque isso só está se fazendo a regulamentação. Só isso. Não está aumentando. Então, não tem por que se preocupar. Sempre existiu isso, né? Então, não tem, mas agora é outro tempo. Não, mas é a mesma coisa. Só está se regulamentando e o município está criando a própria lei. Sobre o Colégio da Boa Vista, é uma situação crítica, gente. Crítica, tá? Eu tive lá dando uma olhada, é uma situação muito crítica. Não faz muito tempo que foi feito o reparo, a administração anterior fez, eu acho que há 2 atrás, acho que faz aí uns 6, 7 anos, só maquiaram. Para vocês terem uma ideia, tem 9 fossas no terreno, 9 fossas, todo furado o terreno, 9 fossas. É uma situação caótica. Então, não tem outro jeito, acho que tem que ficar uns 3, 4 dias sem aula, fazer um paliativo para as crianças estudar, porque tem aí um mês e pouquinho só, né, para depois as férias, e depois a prefeita está pensando para fazer uma reforma boa, mas uma reforma, um serviço bom, com material de primeira, né,
porque do jeito que foi feito aquilo lá, gente, é uma vergonha. E lá vereador Gelson, e lá na terceira linha, ver um colégio daquele, bem feito, e ir lá, e ver uma situação daquela, dá até vontade de chorar. Então, meu Deus, eu acho que tem que fazer, quando fazer bem, fazer igual a gente fazer para a gente, né? Porque, para a própria pessoa, porque uma prefeitura, porque é obra pública, tem que fazer como dá. Não, tem que fazer de primeira. Se faça pouco, se não fazer muito, mas fazer de primeira. Então, queria aqui falar sobre o colégio, que fiquei triste mesmo, de fazer uma reforma aí de 5, 6 anos e estar naquele nível como está lá. Mas, com certeza, ano que vem nós vamos fazer uma reforma boa e vai dar continuidade lá, que são quase 600 crianças estudando lá. Obrigado. Vereadora Silvia Mendes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os membros da mesa. Boa noite aos vereadores, vereadoras. Boa noite ao Moreirinha, que nos faz presente aqui, ao Novak, representando o Luminisar, aí, os parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí. Boa noite a todos os servidores da casa. Venho aqui falar um pouco sobre o tão falado que o ITA tinha até o apelido de vergonha a gestão passada. Porque botaram uma pedra lá, né? Como todo mundo sabe, a administração anterior inaugurou o loteamento, tá? Sem fundamento, porque a empresa que era contratada não cumpriu com o que era para trazer para o município de melhorias, benfeitorias, coisas boas, porque a gente está aqui para crescer e desenvolver o nosso município. Ou estou errada, Moreira? Agora, vir jogar as coisas boca abaixo, Edinho, é fácil. Vim falar é fácil. Tanto é que a empresa, em vez de ter apresentado um projeto, só trouxe planilha de custos, mas não com lucro. E a prefeita da Alvânia, ela não é igual à administração anterior, que era formada em economia, mas não prestava os custos para o município de interesse e crescimento em valorização para o nosso município. Da Alvânia pensa, é uma administradora que pensa no futuro, do que muitos que só pensavam no embigo na hora certa. Como alguns que estão aqui hoje como vereador, só pensavam em propostas próprias. Não para crescimento e desenvolvimento, Cisquim, de Insara. Crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Porque nós estamos aqui para crescer, desenvolver, pensar em uma possibilidade melhor, emprego, gerar emprego. A Dalvânia está pensando muito nisso. Tá? E não foi feito nada. Só foi enrolado. Agora a empresa veio com uma proposta que não visa nenhum lucro, só custo. Tá? A prefeitura está se temendo com isso, junto com o Ministério Público, para ver uma possibilidade de um desenvolvimento disso, de sair dessa confusão. É o meu celular. De sair dessa confusão, tá? Mas, enfim, a outra administração trabalhava muito com nós estamos hoje na era do fake news, né? Então, era muito fake. Hoje a gente está tornando um pouco das coisas em realidade. Como o que foi deixado, mas o que tu trabalha com obra tem conhecimento disso. A gestão anterior, eu e Ita, tu, que era da saúde, a gente ia nos postos de saúde, teve uma construtora que prestava muito serviço para o teu tio, Edinho, que eu acho que trabalhava só com areia, cimento não trabalhava. Porque a creche do bairro Aurora já está caindo tudo na cabeça, que foi reformada anterior. Só na areia, Bertan e Mazuquete. O posto do Silvana está caindo na cabeça. Os contratos feitos na administração anterior, que agora estão revendo todo o contrato, é uma vergonha de como está o centro médico que foi feito um contrato, que agora estamos vendo uma possibilidade de achar um outro lugar, porque mofo, sujeira, está caindo na cabeça, que era dessa tal construtora. Tu sabe quem eu estou falando. A calçada da creche do bairro Aurora foi feito, Moreirinha, quando eu fiz a calçada da frente da minha casa, que é do lado. Está intacta. A da creche está toda quebrada, em areia. Não tinha cimento. E só tinha aditivos. A administração anterior. E hoje a gente está trabalhando com as coisas na clara, na limpa, mostrando. Prefeita, para isso aí, está fazendo um trabalho maravilhoso. Vamos lá, Edinho.
O Ita falava sempre aqui, que vergonha o túnel. Por quê? Na época do teu tio, foi feito uma vez de tijolo. Estou errada, mas o quê? Quebraram o tijolo. Tiraram o tijolo. Depois botaram uma grade. Tiraram a grade. Estou errada, mas o quê? Nós até falava aqui, bom, é dinheiro público jogado fora. E agora, as coisas estão sendo mais controladas. Isso é bom, não importa. A administração está pensando dignamente. Em relação a Issarense, que o Michos quer fazer agora fake news também, falo para o Michos, se ele está ouvindo, ele teve aqui, como presidente dessa casa, nada fez. Questão de ordem, senhor presidente. Eu passo meu horário para a vereadora Silvia. Obrigado, Max. Teve aqui como presidente dessa casa, nada fez. Agora cantar de galo, como se diz, é fácil. Mas ele não deixou nenhum projeto aqui. O único projeto que ele deixou aqui foi tirar os que os funcionários tinham direito, que agora está uma brigaçada que não pode mais ser colocado. Que prestam um serviço, trabalharam, e muitas outras coisas que ele tirou daqui de direito da Câmara. E não teve palavra, o Michels. Falo isso na cara dele, como eu falei outro dia. Porque ele ficou, o Cisquinho, de antes de sair da presidência da Câmara, voltar à regularização dos funcionários da casa. E não teve peito para isso. Pessoa de duas palavras é fácil. Fake news é fácil. Fazer videozinho é fácil. Agora, na hora de agir, é difícil. Falo isso na cara do Michels a hora que ele quiser. Outra coisa, quero aqui cumprimentar, vários vereadores estavam lá, porque muito foi batido, né, Rodrigo? Mas, graças a Deus, a prefeita, junto com o Moreirinha, junto com o pessoal da administração, conseguiram chamar as agentes de saúde. Terceira linha teve mais 2, a mineração mais 2, bairro Aurora, né, que eu falo mineração, que sou de lá, né, Max? A gente tem essa maneira de falar mineração. Então, assim, ó, isso é gratificante. Achar o problema e achar a solução. A Dalvânia está engajada na solução dos problemas da nossa Içara, ô Bertan. Não, ela não está. Eu até digo assim, ó, ô prefeita, tu tem que às vezes parar um pouquinho para fazer um pouco de política, porque tu não está pensando só na política, tu está vendo as coisas e trabalhando assim a lavandeira. Sobre fake news dos vereadores, é normal, sabe? Eu acho que certos vereadores aqui aproveitam, pegam de bagagem, embarcam na carona, fazem propaganda eleitoreira já antes do tempo e vice-versa. Voltando, que cumprimento o Edinho pelas colocação dele aqui, porque estamos num período de eleitoral. Gente, hoje estava conversando com os nobres vereadores que não dá nem da gente se manifestar, nem para um lado A, lado B. Mas o que eu peço, que cada brasileiro, que cada içarense saiba escolher o melhor. O menos ruim, porque bom, no meu ponto de vista como política, nenhum dos dois é, mas o menos ruim, porque nós precisamos votar, não podemos deixar o voto em branco, porque eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma coisa assim que está tendo uma briga já de foice, Gelson. Porque o povo, se tu fala que é Lula, vão tudo contra ti, se tu falar que é Bolsonaro, vão tudo contra ti, tá duas tribos querendo se avançar uma na outra. Que Deus amance o coração, que a nossa padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dê uma descendência, um ritmo bom para cada brasileiro, com a sua opinião. Vivemos num país democrático. Saiba escolher o presidente da nossa nação, porque a gente depende muito disso. Não só nós que somos políticos, mas cada um içarense, cada um brasileiro. E tenho certeza que na hora de fazer a escolha, cada um vai fazer a escolha certa. Quero aqui também cumprimentar a Secretaria de Assistência Social, já que tenho tempo, o grande trabalho e empenho que o Zata tem feito, né? Que a gestão anterior derrubou todos os cursos técnicos, a nossa prefeita está conseguindo reerguer curso de manicure, curso de costureira, curso de padeiro. Gente, está vindo um monte de coisa aí. Içarenses se dedicam, vão, é gratuito, tem vaga, vai abrir novas vagas agora novamente. A gente está se engajando. Hoje,
Os vereadores aqui, a gente tem pedido bastante para a Dalvânia em relação a isso, porque sabe da dificuldade de pagar um curso, uma faculdade. Eu digo que eu fiz a minha faculdade com dificuldade, Moreirinha. Consegui com êxito, sabe muito bem que não é fácil. Estudasse na Unisul, como eu estudei também. Então, assim, ó, e hoje estão tendo oportunidades. Então, que cada um abrace isso. Eu quero aqui agradecer a cada um que está ouvindo, a cada um que está aqui presente e que tenha sabedoria, que tenha consciência de votar no presidente e que nosso Brasil não chegue num caos, que eu estou com medo do que possa vir a acontecer. Obrigada. Vereador André Mazzuchello Jukoski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres colegas vereadores, vereadora Silvia e vereadora Carla. Gostaria de cumprimentar o Dino da Sara, procurador do município Moreirinha e os servidores desta casa. Eu estava hoje analisando o túnel que foi feito na frente da Librelato e, olha, aquela obra ali foi muito importante. Para o tráfego da SC, ela mudou do dia para a noite ali. Então, quero parabenizar, né, as indicações que foram feitas, né, através do vereador Max e nos outros mandatos também que alguns vereadores aqui fizeram, e também o olhar da prefeita e da administração municipal com aquele túnel ali. Eu acredito que aquele túnel ali veio somar para a SC 445 e também para a empresa Librelato. Gostaria também de estive visitando, não bati foto, porque é um período meio conturbado, né, de eleição e tal, mas estive visitando as obras da pavimentação do Espigão, creche do Lire, escola do Jussara, está bem adiantada, também a creche da Vila Nova, a estrada ali que liga o Jussara ao Aurora, a Beira-Trilhos, enfim, outras obras que estão sendo realizadas na cidade. Acredito que essas obras também estão vindo para somar. Sara está se transformando num canteiro de obras, né, estão sendo feitas essas obras com bastante cuidado, bastante zelo. Mas estive também olhando o descritivo da rua Miriam Guglielmo Pavei. E, infelizmente, aquela rua, a CETEP, não sou muito de defender a CETEP, não, mas ela fez o que mandava o descritivo. Colocou aquelas aduelas plásticas, né, naquela rua, e isso está dando várias dores de cabeça aos moradores e também à Secretaria de Obras da cidade. É uma rua que você arruma hoje um pedaço e logo lá na frente forma mais um buraco. Estou com medo que aquela obra ou aquela rua volte à estrada de chão, mas assim, ó, arruma um buraco, vai lá, põe a lajota, daqui uns metros, buraco novamente. E não é culpa, né, talvez nem da empresa, nem da administração municipal, infelizmente seguiu um protocolo que estava no descritivo. Então, fico muito preocupado com aquela rua. O transporte coletivo da cidade, a empresa issarense, ela é intermunicipal. Ela tem, o grande foco dela é a SC 445 e algumas as agentes, tipo outros municípios ao redor. Não tem saída, né? A gente teve, olhando e tivemos um encontro onde um estudo está sendo feito, né, para que seja implantado um sistema de transporte coletivo na cidade diferenciado, mas isso tem que ver as rotas, tem que ver se vai ter empresa que vai querer trabalhar na cidade. Não é só vir aqui nessa tribuna aqui fazer média, não. Isso tem tudo um levantamento, tem tudo uma logística para ser detalhada. Mas, lógico, isso tem que ser feito uma audiência pública, não tem outro caminho, né, para entender que tem que ser feito essa licitação de uma empresa. Eu só tenho medo que uma cidade aqui do estado de Santa Catarina, quando o município rompeu o contrato com determinada empresa, a cidade ficou 4 meses sem transporte público. Ah, mas por que, vereador? Porque as licitações davam vazias. Mas por quê? Não estou defendendo a issarense, não. Ela tem vários problemas, mas nós temos que ter um cuidado, e essa casa também tem uma responsabilidade. Que depois é fácil, corta, não renova o contrato, e depois, como é que vai ficar? Então, tem todo um estudo que está sendo feito, tem que fazer uma licitação realmente. A empresa que ganhar
tem que suprir as necessidades dos cidadãos. Nós temos aqui várias empresas, eu costumo dizer que a cidade ela cresce muito e tem que resolver. Concordo quando os vereadores vêm aqui nessa tribuna e dizem que lá não tem a rota do ônibus, lá não tem isso, lá não tem aquilo. Tem que melhorar sim, mas tem que ver o método que vai fazer. Então, isso é um estudo que tem que ser feito muito detalhado para que todos os munícipes, Dembosque, Campo Manuzia, enfim, Esplanada, essas regiões fiquem bem atendidas. Não adianta fazer uma nova licitação e elas ficar desatendidas. Então, eu creio que esse levantamento está sendo feito de uma forma transparente, de uma forma municiosa, para que os nossos munícipes não venham a sofrer com a falta de transporte coletivo. Eu acredito que, já que vai se mexer, tem que fazer um estudo detalhado mesmo. E eu acredito que está sendo feito isso. Então, temos eleição, como alguns vereadores já falaram aqui, né, temos que saber escolher, sim. Eu acho que cada um aqui, e os ouvintes que estão nos escutando, estão vendo através da internet, sabem em quem vão votar. O nosso Estado já deu prova disso e vamos em frente. Obrigado, presidente. Vereador Jairo Manuel da Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora Silvia, vereadora Carla. Quero cumprimentar a todos os presentes aqui, Moreirinha, procurador do município, e todos que se fazem presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Como alguns vereadores já falaram, estamos numa semana decisiva, uma semana que nós vamos escolher os nossos representantes para o governo do Estado e o nosso líder maior, presidente da República. Haja visto a importância dessa escolha, né? A gente fala a toda a população para que vá às urnas e vote consciente. É isso que nós temos que fazer. Mas, olhando um pouquinho para dentro da nossa bolha, nós vivemos no município de Içara e nós temos vários problemas que têm que ser superados. E como já foi mencionado aqui na tribuna, um desses problemas que eu queria falar era sobre justamente transporte público. Então eu acho que essa fala do presidente do nosso partido e que foi candidato ao governo, Alex Michels, deu uma certa repercussão, mas, vereador Gelson, ele fez essa fala não porque você deu a sua explicação, mas porque no dia 30/9 eu fiz um requerimento, pedido de informação, preocupado, porque dia 30, né, nós temos na última semana também da concessão do transporte público, que vence dia 30. Então eu fiz algumas perguntas nesse pedido de informação, né, esse prazo vence no dia 31, então se foi tomada alguma medida a respeito de uma nova contratação, se foi feito estudo de rotas, tendo em vista que algumas localidades não estão sendo atendidas, se haverá audiência pública, qual a data prevista e se já tem a data estimada para o certame. Então, através desse pedido de informação, é um assunto relevante, é um assunto que diz respeito a toda a nossa cidade. Nós temos aí vários bairros e várias comunidades que não estão sendo atendidas. Temos alguns problemas fáceis de resolver que a empresa não resolve. Fizemos uma reunião aqui com a empresa, não sei se faz 2 meses, um pouco mais do que isso. Eu apresentei um problema que temos no Campo Manuzia, fácil de resolver. Falaram que ia resolver, até agora nada. Cobrei várias vezes, já desisti até de cobrar. Então nós temos um problema enfrentando, que é a questão do transporte público. Por isso que o ex-vereador, ex-presidente desta casa, fez o vídeo e que deu essa repercussão. Como o vereador Edson falou, nós vamos sim cobrar do executivo, né? Por que tem que vencer o contrato para tomar as medidas? Por que não se toma as medidas antes de vencer o contrato, né? É isso que a gente tem que exigir do Poder Executivo. Nós vamos cobrar sim, nós vamos fazer requerimentos, nós vamos fazer com que o executivo possa tomar providências.
E a respeito do que a vereadora Silvia falou, sobre o presidente da casa, sou obrigada a falar, porque ele não tem a voz de falar, mas o partido tem a voz de falar. Eu acho que, vereadora Silvia, é fácil os vereadores votarem para aumentar de 11 para 15 vereadores. É muito fácil. Mas para o próximo presidente cumprir com os pagamentos de todos, com o mesmo orçamento, isso é difícil. Se não houver cortes, a senhora sempre fala que é formada em administração. Quando se é formada em administração, tem que se colocar isso em proposto. Se ele não fizesse isso, não ia conseguir pagar. Então, foi isso que aconteceu. Então, nós temos que ver aquilo que é feito, né, com todos os presidentes que passam por essa casa, e ele fez aquilo que tinha que ser feito. Se não fosse fazer dessa forma, com certeza não teria fechado a conta. Então, fez um grande trabalho, passou por essa casa, fez um grande trabalho e, com certeza, ele vai mostrar que tem muito mais a fazer pelo nosso município. Seria isso, muito obrigado. Vereador Moacir Francisco. Passamos ao grande expediente. Indicação número 884/2022, de autoria do vereador Gelson Possamay. Indica a excelentíssima senhora prefeita o anteprojeto que assegura às gestantes a realização de ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde de Sara e solicitamos que encaminhe de forma de projeto para esta casa. Indicação número 885/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a pavimentação da rua Plácido Bartotti Zanoli, na Vila São José. Indicação número 886/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a construção do muro do cemitério municipal na divisa com o módulo esportivo. Indicação 887/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a pavimentação da rua Antônio Armindo, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 888/2022, de autoria do vereador Gelson Possamay, indica a excelentíssima senhora prefeita que interceda junto à secretaria competente a necessidade de instalação de um parque infantil no centro de convivência do bairro Poço 8. Indicação 889/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário de Obras que providencie a manutenção na pavimentação asfáltica ao longo da rua Hercílio José Fernandes, em destaque com a esquina da rua Edgar Manuel Ferreira, no bairro Barracão. Indicação 890/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo e ao departamento técnico responsável para que nas paradas de ônibus seja instalado abrigos para os usuários de transporte coletivo na rodovia Arino Antônio Cândido, na localidade de Rio dos Anjos. Indicação 891/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário de Obras que providencie a manutenção de um buraco na pavimentação asfáltica na rua Maria Valvassori Reisig, com a esquina com a rua Nereu Ramos, no bairro Rachaski. Indicação 892/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a criação de canal de informação das necessidades relacionadas ao setor de obras. Indicação 893/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de realocação do abrigo de ônibus que se encontra na rodovia Juvenal José Silvano, em frente à residência do seu Valmor Zilli, para que o mesmo seja realocado em frente à padaria Tia Nega, no bairro Coqueiros. Indicação 894/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira, indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencie o reparo dos buracos existentes na rodovia Juvenal José Silvano, no bairro Coqueiros, em frente ao Bar da Eva.
Indicação 895/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, realize um estudo de viabilidade para a construção de uma unidade de saúde no bairro Poço 8. Indicação 896/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencia a manutenção e nivelamento da marginal da BR-101, localizada no KM 385, no bairro Poço 3, em frente a Esquimó Sorvetes. Indicação 897/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencia a manutenção e reparo dos buracos existentes na rodovia Lino Zanoli, entre os bairros Vila São José e bairro Aurora. Indicação 898/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencia a manutenção e o reparo de buracos existentes na rua José Pedro Lino, no bairro Aurora. Em discussão as indicações, com a palavra a vereadora Carla Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora, todos que nos assistem aqui de forma presencial. Quero cumprimentar em especial, acho que já saiu, não vejo mais aqui, o procurador do município, doutor Emanuel, e estendo os cumprimentos também a todos os ouvintes. Gostaria de falar da minha indicação número 892, senhor presidente, sobre a sugestão da criação de um canal de informações para a necessidade das obras. Basicamente, o que se traz nesta casa, nesta tribuna, são milhares de indicações em todas as sessões com problemas estruturantes da nossa cidade. Em tal rua nós estamos com buraco. Nós precisamos, em tal local, arrumar uma boca de lobo. Enfim, são atividades exclusivas do Poder Executivo, que a gente apenas faz os apontamentos e a competência é do Executivo em fazer ou não. Essa sugestão seria tirar essas discussões da Câmara e criar um canal específico, já que é uma coisa simples, para que o Poder Executivo tenha acesso e que nós, vereadores, e também a sociedade, possa solicitar. Inclusive, tem alguns municípios que possuem aplicativo, que tanto a Câmara de Vereadores quanto a sociedade pode fazer reivindicação, pode bater foto, incluir as fotos, e quando a administração pública faz o serviço, ela dá o ok, dá a baixa ali naquele serviço e todo mundo pode acompanhar. Eu acho que essa casa ela necessita de discussões mais importantes para a cidade, não que isso não seja, esses problemas pontuais de cada cidade, mas é algo que compete à administração e ela já tem que fazer. Então, um canal, se ela abrir até mesmo no site da prefeitura, que tem espaço para isso e não teria custo nenhum, a gente poderia fazer essas solicitações lá, acompanhar, inclusive a própria sociedade. Em outro momento, eu conversei com alguns jovens de uma escola estadual aqui do nosso município, que eles fizeram um projeto de inovação, que eles apresentaram e estão concorrendo na Unesc, projeto chamado Inovar, salvo engano, e que eles apresentaram já um aplicativo pronto, não ele aplicável em si, mas o passo a passo desse aplicativo que poderia ser utilizado no município de Sara. Então, no momento oportuno, caso eles venham a ser contemplados nesse projeto, eles virão até essa casa explanar e, quem sabe, aí o nosso Poder Executivo venha aplicar. Seria isso. Muito obrigada. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas. Senhor presidente, das minhas indicações, eu gostaria de destacar aqui na tribuna duas delas. A primeira é a indicação 895, onde eu indico que o chefe do Poder Executivo Municipal realize um estudo de viabilidade para a construção de uma unidade de saúde no bairro Poço 8. Essa comunidade ali, que o vereador Gelson conhece bem, aquela região ali, afinal é uma área dele ali, ela tem crescido muito
né, através ali dos bairros Poço 8, Poço 3, Ponta do Mato, Terceira Linha e Rio dos Anjos. E o pessoal tem reclamado de que tem que ir até a unidade de saúde ali da Terceira Linha para efetuar as consultas. Então, eu gostaria que o Poder Executivo Municipal fizesse esse estudo da viabilidade, porque eu também não sei se comporta. E mesmo assim, que se talvez que não fosse viável, que achasse um mecanismo de talvez algum dia da semana levar o médico até lá o bairro para atender a comunidade ali, que é uma reivindicação que a comunidade local tem feito. A segunda indicação que eu gostaria de destacar é a indicação 896, onde eu indico ao chefe do Poder Executivo, através do órgão municipal competente, que providencia a manutenção e nivelamento da marginal da BR-101, localizada no quilômetro 385, no bairro Poço 3, ali em frente a Ubstec, a unidade ali da Esquimó. O que acontece? Eu fiz essa mesma indicação aqui anteriormente para a via costeira. E a via costeira, em resposta ao ofício, respondendo o pedido de informação, ela disse: informamos que as vias não pavimentadas dessa região, essa região que passa ali na frente da Esquimó, tá, não foram transferidas para concessão no termo de arrolamento e não há previsão de investimentos contratuais nesse local. Caso a Prefeitura deseje realizar os serviços, pode consultar no e-mail e coloca aqui os dados. Então, eu não sei o que a gente tem que fazer, se a Prefeitura pode arrumar, mas só que aquela comunidade tem grandes empresas da nossa cidade e que merece essa atenção nesse conserto dessa via. Pode falar, vereador. Uma parte. Obrigado, vereador Edson. Então, a via costeira está se contradizendo, porque a Prefeitura estava fazendo manutenção às margens da 101 e fomos notificados porque a concessão de 50, a faixa de domínio é federal e da concessionária. Então, eu tenho esta notificação, posso apresentar para o senhor e provar de que eles estão se contradizendo. Eu conheço a região ali, sei que precisa, né, disso mesmo, de uma manutenção devido ao fluxo de pedestres e do fluxo lateral, mas a gente foi impedido através dessa notificação. Então é bom que se fale em uma linguagem só, né? Obrigado pela parte. Então eu vou enviar para o senhor aqui, esse foi um e-mail, né, através aqui, ó, através da comunicação e ouvidoria da Via Costeira, que mandou aqui dizendo essa informação, que a responsabilidade não é nossa, que a Prefeitura pode fazer, e aí nós temos que achar um mecanismo de resolver esse impasse, e não dá para deixar aquele pessoal ali com aquele monte de empregado, aquela montoeira de jeira com a rua daquela maneira. Era isso, muito obrigado. Em discussão, a palavra ao vereador Gelson Pussamay. Senhor presidente, eu fiz aqui a indicação 888, que eu peço ao poder público que instale na comunidade do Poço 8, naquela área que está ao lado da construção do centro de convivência, ali onde seria o CRAS, porque tem uma área grande, um espaço amplo. O Poço 8 é uma região onde tem bastante crianças e poderíamos aproveitar de uma melhor maneira, levando um pouco de qualidade de vida para aquelas crianças. As pessoas caminham ali no final da tarde, às vezes os pais vão ali levar as crianças tomar um pouco de sol e que se instale ali um parquinho, né, para que elas possam também ter o seu momento de lazer. E na indicação, aproveitando para falar da indicação 884, onde eu peço para que o Poder Executivo encaminhe um projeto de lei para esta casa para que as gestantes elas possam ter sem custos o exame morfológico, porque é um exame muito detalhado. Pois não, vereador? Obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu gostaria, se fosse possível, de me subscrever nessa sua indicação. Qual delas?
A 888/2022. Sim. Obrigado. O ultrassom morfológico é um ultrassom onde ele é feito trimestralmente, é um exame de rotina de acompanhamento pré-natal, onde é feito um estudo minucioso para ver a formação do feto. Também é da minha área. Eu entendo que os pais, às vezes pais de primeira viagem, ficam preocupados porque chega a hora de fazer o exame de pré-natal. É um exame que custa mais que o exame de rotina. É um exame que o médico pode detectar alguma formação do feto. E é um exame de suma importância. Eu tive olhando a lei, mas como da vice de iniciativa, eu não posso fazer uma lei aqui para esta casa. Então eu peço que a prefeita se sensibilize com esse assunto, que ela estude, que ela interaja um pouco com o secretário de Educação e veja a importância desta lei para as pessoas que sonham tanto em ter uma criança e que gostam, né? E que precisam de um pré-natal, um acompanhamento, para que, se acaso o feto tiver algum problema, possa ser detectado e tratado ainda no ventre da mãe. Eu acho que se trata de saúde pública e é interesse e dever de nós nos preocuparmos com isso. Por isso, dessa minha indicação. Era isso e muito boa noite. Em discussão. Requerimento 303/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Requer o envio de expediente à Casan, solicitando informações sobre a instalação de novas redes de abastecimento de água na comunidade de Sangafunda. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 304/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Requer um envio de expediente para a Secretaria do Estado da Saúde, para que apresente os dados atualizados das filas de cirurgias eletivas dos pacientes do nosso município. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo. Senhor presidente, subo nessa tribuna para falar desse requerimento que fiz sobre as cirurgias eletivas, que é inadmissível que tenha acontecido no estado de Santa Catarina e também no município de Içara. Várias pessoas sofrendo com dor. Hoje fui procurado por 2 pessoas que tiveram que sair do serviço, pedir as contas do trabalho, por não ter mais condições de trabalhar, devido à automedicação que tomam, porque não conseguem fazer cirurgia. São cirurgias de quadril, cirurgias caras, e elas estão aguardando há mais de 2 anos na fila, e não conseguem fazer a cirurgia, e não têm o dinheiro para poder pagar. E aí como é que fica a vida dessas pessoas que agora não podem mais trabalhar, que já era difícil com o trabalho, estão saindo do trabalho por não ter condições de trabalhar, de ficar de pé, devido à falta de cirurgia. Conversei com o secretário de Saúde, Dr. Sandro Hesley, e também com o Gustavo, que cuida dessas cirurgias, né? O município de Içara é só a porta de entrada. Quem faz o chamamento é o Estado e encaminha para os hospitais. Hospital São José de Criciúma, alta complexidade, ou então aqui de Içara, quando não é alta complexidade. Mas o que os hospitais alegam? Que o Estado não está pagando. Não pagam para as cirurgias. E aí os pacientes ficam nessa situação caótica, uma situação desesperadora. Hoje essa pessoa que me procurou, essa senhora, teve que deixar o trabalho, trabalha no mercado aqui da cidade, por não ter mais condições de poder trabalhar. Toma remédio dia e noite para poder evitar as dores. E não tem resposta nenhuma. Então, encaminhe esse requerimento, peço que os vereadores desta casa aprovem. Conversei hoje com um amigo meu que trabalha na Secretaria do Estado da Saúde. Ele me disse que é um problema no estado inteiro. E, com certeza, o próximo governador vai ter esse pepino aí para poder descascar. Vereadora Silvia. Vereador, obrigado pela parte. Eu gostaria de subscrever esse requerimento e gostaria de pedir para os nobres vereadores que todos subscrevam, que é muito importante. Muito obrigado, vereadora. Penso que o município de Içara vem fazendo a sua parte com os exames, que são exames de alto custo, como ressonância, tomografia, com o zero fila, que a prefeita vem fazendo através de emendas, né, de vários deputados que colocaram aqui no recurso. Lembro do vereador Gelson,
que conseguiu com o Fábio Choquete, emenda para poder zerar a fila, outros deputados também ajudaram, e a prefeita vem fazendo a sua parte com os exames, que fica mais fácil o município pagar. Mas as cirurgias, tem cirurgias ali, segundo essa paciente que procurou hoje, custa R$30 mil. Como é que o cidadão, nessa situação que a gente vive hoje, né, consegue tirar esse dinheiro, R$30 mil, para poder fazer essa cirurgia? Então, eu me coloco na situação dessa paciente, fiquei bem triste, né, porque não poder ajudar, que não depende da gente, né, mas eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa em relação ao Estado. Temos um hospital aqui em Sara, o São Donato, que possa fazer essa cirurgia, criar alguma coisa para que possa resolver o problema dessas pessoas. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 305, 2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski. Requer uma reunião com as empresas de transporte público Santo Anjo e União, dia 8 de novembro, às 17 horas, com o objetivo de tratar sobre o retorno das rotas intermunicipais, passando pela rodovia SC 445 em nosso município. Em discussão, com a palavra o vereador Polaquim. Senhor presidente, subo novamente nessa tribuna, e só para não quebrar o protocolo, temos problema com o INSS, que nós não temos mais perícias aqui na nossa cidade, e agora as empresas elas querem passar na via rápida só, né? Claro, estão certo, faz um diretão ali, vão até a BR-101 e dali vai para Florianópolis ou Porto Alegre, enfim. E aí não querem mais passar aqui pela SC 445. Não sei se eles estão certos ou estão errados, mas aí o nosso munícipe, e eu sempre digo, a nossa cidade é a segunda maior da ANREC. Nós temos a SC 445, nós temos várias empresas aqui instaladas na nossa cidade, nós temos um potencial muito grande, e aí as empresas não querem passar pela SC 445 para pegar os nossos passageiros aqui. Aqueles que vão para Florianópolis, aqueles que vão para São Paulo, aqueles que vão para Curitiba, enfim, aqueles que vão para Torres, aqueles que vão para Porto Alegre. Tudo bem, a pessoa tem que se locomover daqui e até a rodoviária de Criciúma para pegar o ônibus. Pô, uma vez paravam aqui no popular posto Ipiranga, depois desciam aqui, faziam a gentileza, mas claro, não querem perder tempo, eu entendo isso. Então, eu peço encarecidamente, se os senhores vereadores botar na sua agenda, para que essa reunião vocês estivessem aqui para nós debater esse assunto. Acho que é de grande valia para a nossa cidade e para os nossos munícipes que precisam se deslocar. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 308, 2022, de autoria dos vereadores Davi Inácio Nazário, Max Luiz, Itamar Oloide da Silva, André Mazzuchello Juncoski, Gelson Possamay. Requerem a inclusão na pauta na ordem do dia do projeto de lei PS 69/2022, que dispõe sobre a concessão de funções gratificadas aos servidores públicos municipais de Içara. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla Souza. Então, senhor presidente, gostaria de discorrer sobre esse requerimento de inclusão na pauta desse projeto, que é o de autoria do Poder Executivo, que é costumeiro nesta casa nós não termos tempo hábil de discutir e analisar os projetos que vêm do Executivo, não só nesta casa, como com a nossa sociedade. Quando se faz um requerimento com dispensa de comissões, de tramitar um projeto de lei, no qual ele deve ter o seu regular tramitação em todas as comissões, para posteriormente isso ser colocado em plenário para votação. Isso consta, inclusive, na Constituição Federal. Caso, eventualmente, esse projeto não tenha tramitação legal devida, ele sofre vício de inconstitucionalidade.
Além disso, eventualmente, para ele haver essa dispensa, que muitas vezes, senhor presidente, é mencionado nessa casa que isso ocorria em gestões passadas. Se era feito errado, né, eu não estava aqui, mas, enquanto eu for vereadora, eu falarei quando os projetos estiverem sendo encaminhados e votados de forma irregular. Esse projeto entrou na casa, que versa sobre a regulamentação ou a instituição de funções gratificadas do Poder Executivo, no qual houve um julgamento judicial, no qual declarou a antiga lei inconstitucional, pois ela tinha vários problemas. Essa decisão judicial, ela saiu em março desse ano. Então, a prefeita, ela teve bastante tempo para elaborar um projeto e colocar nesta casa para discussão, debate e votação. O projeto chegou na semana passada e hoje, no horário final ali, que é possível colocar em votação, às 17 horas estava na pauta. Nós tivemos acesso a esse projeto no dia de hoje para votação e não há tempo de analisar ele e votar. Haja vista que ele possui vários problemas de legalidade e inconstitucionalidade também. Inclusive, nós não temos um parecer jurídico desta casa, deste projeto, no qual já havia sido feita uma lei, ela foi derrubada pelo vício de inconstitucionalidade. Então, é algo muito sério que está sendo posto em votação hoje para análise. E não demanda qualquer urgência. Desde março, já poderia estar nessa casa, neste ano. E veio hoje, e parece que é o fim do mundo, se a gente não votar esse projeto nesta data. Eu solicito aqui, senhor presidente, que esse projeto seja retirado de pauta, que ele não seja votado na data de hoje. Nós podemos, sim, conversar, adequar os erros que há neste projeto, de forma correta, a gente colocar ele em votação. Então, por isso, eu voto contra a esse requerimento. Muito obrigada. Em discussão? Em votação? O requerimento foi aprovado por 12 votos a favor e 3 contrários. Pedido de informação 119/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo que remeta informações a respeito da concessão e pagamento de funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo em sua administração direta, incluindo os fundos especiais, autarquias, fundações públicas instituídas pelo município. Em discussão, com a palavra o vereador Edson. Senhor presidente, semana passada chegou aqui na Câmara esse projeto de lei das funções gratificadas. E aí, eu achei exagerado 308 funções gratificadas para o município do porte do nosso. Só que eu não tinha parâmetro para saber quantas funções gratificadas estavam sendo utilizadas. Pedi para a minha assessora olhar no portal Transparência, mas daí não tinha nenhum tipo de filtro que desse as informações. Aí ela fez, inclusive, pegou um mês aleatório desse ano, parece que foi em fevereiro, se não me falha a memória, percebeu que tinham 58 funções gratificadas sendo utilizadas. Teve um vereador aqui que disse que teve uma reunião com a prefeita e a prefeita disse que estava utilizando 45 funções gratificadas. E como a gente não tem como saber, aí eu fiz esse pedido de informação para que o Poder Executivo mande para nós a relação dos servidores públicos efetivos que recebem função gratificada, contendo nome, cargo ocupado, percentual de gratificação recebido, valor da gratificação em reais e descrição das atividades que justificavam a concessão da função gratificada.
Pedi outras coisas também. Mas qual é o detalhe aqui? Que inclusive, eu vou comentar depois de novo no projeto de lei, que vai me fazer, inclusive, votar contra, ao mérito desse projeto das funções gratificadas. É que eu conversei com a secretária da gestão anterior, ela disse que das 300 e poucas funções gratificadas ali que tem, não se usava ali uma média de 25%, exageradamente aí 1/3 das funções gratificadas. Agora, durante essa gestão, pelo que eu pesquisei, eu falei aqui, 58 funções gratificadas foi em fevereiro. Agora, me disseram, não sei se é verdadeiro, que só estão utilizando 45 funções gratificadas. Então, eu penso que é desarrazoado, fere assim o princípio da razoabilidade, a aprovação de um projeto de lei que dá o cheque para o chefe do Poder Executivo. Hoje, o chefe do Poder Executivo é a prefeita Dalvânia, daqui a pouco vai ser outro, de 306 funções gratificadas. São muitas funções gratificadas que querem aprovar aqui na próxima sessão. Então, eu gostaria de saber essa informação, até para comprovar e certificar, porque eu sei, imagino que vai vir no sentido do que o vereador falou, no sentido do que foi em fevereiro, da desnecessidade dessas funções. Era isso. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em primeira votação, projeto Lei Ordinária PE 69/2022, que dispõe sobre a concessão de funções gratificadas aos servidores públicos municipais de Içara. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas. Senhor presidente, esse projeto de lei de autoria do Poder Executivo, o 69 de 2022, ele cria no município de Içara 306 funções gratificadas. O que aconteceu? Já existia uma lei com essas mesmas funções aqui no município de Içara e foi declarada inconstitucional o artigo 4º e o seu anexo da lei, né, municipal 3434/2014. Ou seja, existia uma lei que previa essas funções, foi declarada inconstitucional, então não existe mais essa lei. Estão criando as mesmas 306 funções. O projeto chegou a semana passada, foi marcada uma extraordinária da CCJ hoje. O projeto não teve parecer jurídico, sempre do que ele foi criado com base numa ação declaratória de inconstitucionalidade, não nos deram nem a oportunidade de requerer um parecer jurídico. Normalmente os pareceres jurídicos, aqui da casa nós temos dois órgãos, que é a Procuradoria e que é o IGAN, não nos deram a oportunidade de pedir um parecer jurídico para ver se era legal, se todos os requisitos daquela DIN foi atendido, e agora colocaram o requerimento, que inclusive votei contra, para entrar esse projeto de lei hoje, na sessão de hoje. Então, eu particularmente vou votar contra esse projeto de lei, porque penso que ele ainda não cumpriu as exigências da decisão proferida na ADIM. Ou seja, em tese, como a gente tem pouco tempo, o Ministério Público entrou com essa ação dizendo que os critérios de concessão das funções gratificadas não eram critérios objetivos. E da maneira com que foi feita a lei, essa lei, na minha concepção, na minha percepção jurídica, ainda não está objetivo esse critério. Esses critérios. Vou dar um exemplo. Foi criado ali 335 funções gratificadas para a diretoria, presidente de fundação e autarquia. Sendo que a gente tem no município, se não me falha a memória, somente 3. Outro exemplo, dá para fazer burla ao Instituto do Concurso Público, quando eu digo que uma pessoa pode sair lá de uma função qualquer e ir lá para a Procuradoria
do município na assessoria jurídica. Ou seja, o cara faz um concurso por um cargo menor e depois, através de função gratificada, vai para uma outra função e acaba burlando, daí não se faz mais concurso, porque normalmente é cargo efetivo. Além disso, há funções equiparáveis de níveis de gratificações distintas. Então, eu penso que esse projeto deve ser melhor discutido. Isso eu digo que ele é inconstitucional, ainda não foi suprida a exigência do Ministério Público, e digo também que é exagerado a criação de 306 funções gratificadas. Nós estamos criando aqui, porque não existe mais a lei, agora nós estamos criando uma nova lei. Nós estamos criando 306 funções gratificadas. Nós vamos dar um cheque para o chefe do Poder Executivo Municipal criar 300, nomear quem ele quiser, 306 pessoas através de função gratificada. A função gratificada é para o servidor público efetivo. Então, ele pode fazer isso. Eu até acredito e espero que a prefeita vai ter zelo nisso. Mas nós não podemos liberar um cheque desse tamanho. Não é para a prefeita, é para todos os prefeitos, é para todos os chefes do Poder Executivo. Então, a minha sugestão é que o projeto saia de pauta e que se reduza essa função para a média que vem ocorrendo ali com uma margenzinha aí de uns 20%, 30% a mais. Faz a média aí dos últimos 10 anos, vê o que foi usado, acrescenta uns 20%, 30% a mais e aprova. Agora, 306 funções gratificadas é muita função, então, no mérito, eu sou contra o projeto de lei. Era isso. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Com a palavra a vereadora Carla Souza. Levanta a mão. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Agora vamos discorrer sobre esse projeto de autoria do Poder Executivo, que é o PS 69, que discorre sobre a concessão de funções gratificadas do Paço Municipal. O nobre colega me antecedeu, o vereador Edson já mencionou um pouco sobre esse projeto. E hoje, no município de Içara, nós não temos mais uma lei que trata sobre a forma e o percentual de pagamento das funções gratificadas para os servidores efetivos do nosso município. Existia uma lei, que era uma lei de 2014, no qual, recentemente, em março desse ano, que transitou em julgado, entendeu que a lei era inconstitucional, pois ela dava uma discricionariedade ao chefe do Poder Executivo em escolher, de forma aleatória e sem qualquer critério, as pessoas para assumir essas vagas gratificadas, de função gratificada. Bom, em razão disso, inclusive, no julgamento foi dado um prazo para que o Poder Executivo propôsse uma nova lei e regulamentasse conforme os critérios positivados nesta decisão judicial. E um desses critérios é que descrevesse de forma objetiva quais que seriam as atividades no quais teriam esses valores, que ele parte de 10% até 90% da remuneração do servidor para ela receber uma função gratificada. Sem qualquer trâmite legal das comissões, pois não há justificativa regular da tramitação dos projetos com dispensa, foi colocado em pauta e está sendo empurrado para votação hoje na nossa sessão. No qual, ao mínimo, que aqui eu sou vereadora, eu não sou advogada, apesar de que, de fato, eu entendo de legislação, não tem um parecer jurídico, que nós podemos ter 2 pareceres jurídicos, conforme o nobre colega vereador Edson mencionou. Então, novamente, uma lei dessa magnitude está sendo votado sem, ao mínimo, ter um parecer jurídico dizendo se a lei é constitucional ou legal, haja vista que ela foi declarada inválida em razão da inconstitucionalidade. Então, isso é muito grave. Além disso, por vários vícios na confecção deste projeto, eu entendo que ele é inconstitucional. Além da questão da formalidade, eu sou contra em razão da criação, do tamanho, da quantidade absurda, posso dizer assim, de funções gratificadas.
Ah, mas nunca foi usado, já era assim, não vai ser usado. Eu não sei se vai ser usado. Se a lei está positivada, 306 funções gratificadas, sendo que uma delas é uma vaga para assessoria de prefeito, no percentual de 90% da gratificação, do salário que a pessoa recebe como gratificação, isso é um absurdo. A gente dizer para a sociedade que uma prefeitura, além de vários servidores efetivos, de vários servidores comissionados, de vários estagiários, nós ainda teremos a possibilidade de nomeação de 306 funções gratificadas, sendo que uma delas é de 90%. Eu, enquanto cidadã, além de vereadora, que zelo pelos gastos públicos com a nossa cidade, eu vejo isso de forma absurda, além da forma irregular que a lei está tramitando, e por isso o meu voto é contra. Peço, inclusive, a colaboração dos demais vereadores da bancada do MDB e que todos sejam contrários a esse projeto de lei do Poder Executivo. Muito obrigada. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson Possamay. Senhor presidente, subo nesta tribuna novamente, serei breve, mas porque eu percebi que, de certa maneira, algumas falas estão sendo distorcidas. Para as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pode parecer de que a prefeita está criando mais 300 cargos comissionados. Não é isso. São cargos já de pessoas concursadas, efetivadas, que exercerão funções futuras. Não quer dizer que será ocupado os 300 cargos. Esta lei, ela vem para deixar bem claro alguma coisa dúbia que anteriormente era aplicado. O que o Ministério Público, a promotoria pede? Que se nomeie, que fique claro os cargos no qual receberão gratificação. O que ocorria nas administrações anteriores, principalmente nas 2, 3 que antecederam essa aqui. Tinha 5 pessoas na mesma sala, exercendo a mesma função, uma ganhava 50%, a outra ganhava 10%, e a outra, porque não era amigo do prefeito, não ganhava nada. Então, agora, quando um vereador, quando um cidadão içarense chega lá e vê que a pessoa tal está exercendo aquela função, ela sabe quanto está ganhando. Ela vem, a lei é a mesma, só que não estava especificado, não estava regulamentado. Agora está claro, tá? Isso vem para deixar as coisas mais claras, e eu sempre falei nessa tribuna, e volto a falar. Se eu não tivesse certeza da legalidade do projeto, eu votaria contra. Eu só estou votando e pedindo voto para os senhores, porque ela vem para regulamentar e tirar qualquer dúvida sobre o cargo de qualquer funcionário. Deixando bem claro, não está criando cargo gratificado de cargos de CC. Tá? Deixar bem claro isso. E que, como foi falado aqui pelos nobres, é uma segurança. Tenho certeza que ela não vai usar mais que 30, 40 desses cargos. Porque todos nós sabemos do quanto a nossa prefeita ela administra enxuto. Pois não, vereadora? Uma parte, nobre vereador, muito obrigado. Só para concluir a sua fala, eu acho que algumas pessoas aqui que têm uma formação, às vezes não vejo que é uma coisa que já vem de atraso dentro do município desde 2014. 2019, não teve nenhuma regularização em cima disso. Simplesmente estão botando as coisas no lugar certo. Eu não vejo como é que gosta de puxar tanto e tantas coisas de picuinha. Tu acha que ia vir um projeto para essa casa, presidente, sem o procurador, sem a administração municipal ter consciência da constituição deste projeto ou não? Me deixa isso estarrecida com certa situação. É vergonha para essa casa. Obrigado, Gelson. Pois não, vereadora, era isso, senhor presidente, só para deixar claro que não se está criando cargo de confiança, cargo comissionado, não, é somente regularizar aqueles cargos que futuramente
possa a ser ocupado por algum funcionário já concursado. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Com a palavra o vereador Geraldo Baldissera. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Senhor presidente, falar um pouco sobre essas funções gratificadas. Primeiramente, acho que poderia ser até mais discutida, poderia ter vindo aqui no plenário também o secretário da administração ou o encarregado e discutir com os vereadores que essa votação poderia ser unânime. Acho que aqui tem coisas que são um pouco fora do normal. Sei que servidores, às vezes, necessitam, sim, de ganhar gratificação. Já trabalhei com os servidores e conheci vários também que tinham o descaso de estarem na mesma sala e o salário ser diferente e fazendo até o trabalho maior. Mas o que me estranha aqui é que a base maior é 45%, 50% e 30%. Só tem um aqui de 10%, de 15%, 35% de 10%, 35% de 15%, e o resto é 50%, 45%, 35%, e são várias vagas. O governo, que se diz enxuto, poderia ter, sim, vindo aqui e conversar com os vereadores. Claro, não vem e não virá, porque tem os votos. Isso é conclusivo. Não sei como a rua vai ver esta forma desta votação, porque estamos aqui, sim, dando poderes para aumentar, sim, mais funcionários, cargos maiores, salários maiores, sim, como não? Pode ser contratado um funcionário como função gratificada, como não pode? E pode também dar função gratificada para um funcionário que já está. Pois não, vereador? Alô? O líder de governo disse que antigamente existia gente na mesma sala fazendo função diferente, recebendo gratificação diferente e que não tinha como fiscalizar. Só que aí eu vou trazer aqui a função FG30, que recebe 30%. Olha aqui a função, como é que está escrito aqui. Assessoria técnica. Olha o que tem que fazer nessa assessoria técnica. Função de nível médio e alta, nível médio e alta, de responsabilidade de linha de responsabilidade técnica, administrativa ou operacionais. O que vai fazer um cara desse? Ou seja, ficou muito subjetivo, não tem objetividade, tem que descrever bem a função, porque senão vai continuar, se existir, eu não sei, não participei, eu estou fiscalizando essa gestão, vai continuar tudo igual. Então, na minha avaliação, essas 306 funções gratificadas que estão sendo criadas são inconstitucionais. Era isso, muito obrigado, vereador. Pois não. Então, poderia ser menos, poderia ser mais discutido. Aqui, na questão, diretoria, presidente de fundações. Nós temos 3 autarquias, 2 fundações e o SAMAI. Ele já tem um valor específico do presidente da autarquia. Então, aqui são 35 novos cargos nessas funções, que podem aumentar o valor. Mas eu vou votar contra, sou contra, não sou contra a gratificação mediante a situação. Mas, dessa forma, ela está errada. Mas, espero que seja colocado no portal da Transparências e a gente pode ficar acompanhando e depois vir aqui mostrar. Porque, com certeza, se está criando 306 cargos, vai usar. Não iria criar por criar. É uma pena que alguns dos nossos colegas não irão nos acompanhar, não irão votar junto com a gente. Peço que eles deveriam de rever e deveriam de votar, sim, contra e fazer vir aqui conversar e baixar um pouco isso. Depois, lá na frente, se precisasse, votasse de novo. Agora que baixasse, conversasse e a gente poderia votar junto. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Até nem ia falar, mas vou falar. O vereador Geraldo se contradiz.
Eu até entendo a vereadora Carla e o vereador Edinho, porque são vereador novo, mas o vereador que já tem 3 mandatos, o vereador Geraldo, já existia 306, já existia. Isso só está se regulamentando. E já existia. Então, não te contradiz. Você está, sim, votando contra. Está votando contra. Tá? Quando era na outra administração, você votou a favor. Você achava e pedia para dar. Agora o senhor está votando contra. Não se contradiz. Que fique bem claro. Falando em... Sim, a prefeita está, sim. Tinha 2.000 funcionários. Hoje tem 1.400. Tem 1.400 pessoas. Como ela não está enxugando? Está enxugando, sim. Não vai usar mais do que 45 pessoas. Porque eu tenho certeza... Como o vereador Gelson falou, eu tenho, se fosse para usar mais de 100, 150 pessoas, eu não votava também. Tenho certeza como ela não vai usar 50 pessoas, só com os 45. Então, por isso, voto a favor, peço aos vereadores que votam a favor, porque isso só está regulamentando. Em discussão? Em votação? O projeto foi aprovado por 12 votos a favor e 3 contra. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária para esta votação do projeto de lei PE 69/2022, que será realizada no dia 25 de outubro de 2022, no horário regimental. A sessão encerrada. Boa noite e muito obrigado.